Neste vídeo nós vamos falar sobre entender a importância de criar um site pensado em SEO. E ao decorrer deste artigo aqui, deste conteúdo, você vai compreender de forma mais fácil e didática tudo o que compõe esse conteúdo. A primeira questão aqui é, quando a gente fala em criar o site pensado para SEO, é primeiro saber o que é SEO, se você está caindo de paraquedas aqui para entender o que é SEO. SEO nada mais é do que otimização para motores de busca. Trazendo isso para o inglês, que essa sigla vem do inglês, é Search Engine Optimization, ou otimização para motores de busca. Nada mais é do que são técnicas para você melhorar o posicionamento do seu site dentro de buscadores. Claro que nós sempre enfatizamos muito o Google porque é o que mais detém hoje usuários na internet. Então, SEO nada mais é do que você melhorar o seu site pensado para Google. E quando eu cito aqui a importância de criar um site pensado em SEO, envolve desde a sua criação lá no design, lá no layout, para você criar ele muito bem pensado para ele dar um resultado. Caso contrário, infelizmente, ele vai por água abaixo. O que mais tem no mercado é empresas que criam um site, empresas que procuram, às vezes, profissionais para criarem site, mas não se atentam se essa empresa é boa o suficiente para fazer um site pensado em SEO. Site sem pensamento em SEO, infelizmente, ele afunda, ele some no Google porque ele vai ficar geralmente para trás. Tá? Um ponto aqui bem importante, então, criar o layout já pensado para isso. Eu vou dar exemplos aqui rápido para você entender sobre essa questão aqui, tá? Ou seja, vou pegar aqui uma ideia de um projeto que a gente está em processo de produção agora, que é esse de imobiliária, né? Um projeto que está sem logo aqui, enfim, é apenas um layout de amostra. E aqui você pode entender de cara que quando esse projeto ele foi aqui concebido, criado, ele já vem com a palavrinha aqui, a sua imobiliária em Blumenau, porque imobiliária em Blumenau é uma palavra muito buscada. Então esse projeto já é criado, pensado para usuários que vão pesquisar por imobiliária em Blumenau. E ao decorrer aqui, apartamentos para alugar em Blumenau, ou seja, ao decorrer do layout, isso também acontece. Então quanto mais eu consigo fazer essa inserção de mistura de palavras dentro do meu contexto da página inicial ou de uma página de serviço, de produto, enfim, mais o Google pode compreender esse meu projeto. Então, por isso que eu digo, fazer diretamente no layout o pensamento já de SEO, tá? E isso o próprio designer pode fazer? Sim, mas é necessário que tenha um conhecimento de SEO. Ou você junta uma pessoa de SEO que consegue conversar com esse designer e já passar os pontos principais. Tá? Aqui no exemplo ainda, pegando o caso da Valida Web, observe o seguinte, a nossa palavra principal aqui é criação de sites profissionais. Então, diante dessa questão, quando esse projeto foi criado, essa foi uma palavra definida como uma palavra super importante. Então, quando eu faço um Ctrl F, criação de sites profissionais, aparece 6 vezes essa palavra inserida no meio do contexto do site. Não é uma questão que você tem que inserir essa palavra repetida uma vez do lado da outra. Não é essa a lógica. A lógica é você pegar essa palavra e de uma forma correta colocar ela no meio dos textos que você tem dentro do site. E claro, existe também o ponto que você, colocando essa palavra em destaque, por exemplo, que nem foi colocado aqui, né? Ou seja, como uma palavra maior, que a gente chama de H1 dentro da programação, definimos ela como a palavra mais importante dessa página. E o H1 serve justamente para isso, tá? Então, essa palavra aqui é a mais importante. E ela automaticamente, ao decorrer aqui o site, ela vai aparecer em outras vezes aqui no meio do texto. Isso faz com que o Google entenda e compreenda que essa palavra é super importante para essa página. Então, diante deste caso, deste cenário que eu apresento aqui, quando você for criar um layout, criar um projeto de site, pense nele já com SEO em mente. Tá? Esse tópico aqui de importância de criar é o que eu coloco aqui, né? Ou seja, esse SEO influencia demais o design. E às vezes vai ter briga, inclusive. Por exemplo, mas eu não gostei dessa frase aqui, né? Mas, ou seja, o cliente, às vezes, né, pode pedir, por exemplo, para nós acontece, a gente coloca uma frase, o cliente diz, mas eu não gostei dessa frase aqui, ficou muito carregada em cima, a sua imobiliária, eu quero uma frase bonita. More bem, seja feliz, a vida é sua. Ou seja, diante dessa frase, o Google não vai dar muita relevância. Então, a gente precisa sim pensar no layout com SEO, senão o resultado ele é pequeno. Tá? Depois, conteúdo de qualidade, faz sentido ao que eu falei sobre palavra de qualidade também pensada para busca. Tem que ter essa lógica, senão você cai e não consegue subir. Ou seja, você fica mais para a parte de baixo nas pesquisas principais. Tá?
Outro ponto aqui, utilizar estrutura de navegação intuitiva. O que é uma estrutura de navegação intuitiva? É fazer o site de forma fácil para o usuário entender aonde ele quer chegar rapidamente. Isso a gente chama de usabilidade. Já comentei em outros vídeos aqui no canal sobre usabilidade. Então, por exemplo, quando eu estou navegando aqui, eu caí agora nesse site, eu tenho logo de cara dois menus principais aqui, dois botões grandes aqui que me falam, ó, a gente tem isso e tem isso. O que você quer? Tá aqui de cara já falando para ele. Então eu tenho que dar facilidade para o usuário entender o que eu oferto e logo de cara, na frente, né? Não ficar o site, meu Deus, onde é que está o botão para encontrar o... Ou seja, onde é que está o botão para clicar para entrar em contato? Está aqui embaixo. Então onde é que está o botão aqui? Tem os telefones aqui em cima, né? Tem o botão aqui para seguir. Ou seja, eu preciso entregar esse resultado muito rápido para o cliente poder chegar aonde ele quer. Depois, aqui nós temos também a questão de palavras-chave corretas. É o que eu acabei de citar dentro desse contexto aqui, mas também você pode usar ferramentas como essa ferramenta aqui que pode te ajudar a dar um norte melhor, tá? Eu vou deixar um link dessa ferramenta aqui e com 3 meses gratuitos para você entrar nessa ferramenta, está aqui na descrição desse vídeo, tá? Aproveita porque é uma baita ferramenta, para mim é uma das melhores ferramentas do mundo de SEO e eu trabalho muito tempo já com ela e ela é muito, muito boa. Tá? Agora eu quero só voltar num outro ponto aqui sobre organizar conteúdo, ou seja, faz parte do que eu citei acima também, né, de trabalhar esse conteúdo de forma correta, não só pensando palavra-chave, palavra-chave, palavra-chave. Tem que trabalhar um conteúdo que a palavra ela seja inserida de forma correta dentro do seu texto, no geral, dentro da sua página. Seja a página inicial ou seja a página interna de serviço, produto, enfim. Tá? Tem que pensar de forma organizada. Otimizar imagens. O que tem a ver com otimizar imagens? Quando a gente faz um site, aqui é um problema que não é só o designer que pode falhar, mas sim a programação principalmente que pode falhar. Por exemplo, vamos pegar um caso aqui. Esse site aqui, eu peguei de uma clínica de Portugal. Então esse site aqui você pode observar que tem imagens, né? Ou seja, o designer criou, passou para o desenvolvedor, o programador foi lá, fez a execução, só que na hora dele fazer a execução, ele não seguiu o mínimo que o designer passou aqui para ele. Que é o quê? Tá vendo essa imagem aqui? Qual o tamanho dela? Se a gente pegar aqui, ela tem, né? No meu monitor é um pouco maior, então ela vai ter aqui 1920 por 500 mais ou menos. De largura, né? Você está vendo aqui, ó, 1861. Vou botar aqui 1920, tá? Por 500. Essa imagem, ela parece, quando eu olho de cara, ela parece que está com uma resolução, uma qualidade assim muito alta. E se eu for fazer uma investigação aqui mais a fundo e vou clicar nessa ferramenta aqui, ó, essa ferramenta é uma extensão, tá aqui o nome dela, se você quiser colocar ela aí no seu navegador também. Quando eu clico nela e vou clicar nessa opçãozinha aqui, ó, Download Current Tab, eu vou conseguir ver somente as imagens desse site. E aqui eu vou conseguir entender e investigar qual que é o problema da situação aqui. E o problema eu já pego de cara. Qual é o problema? Observa aqui os banners. Ó. O banner tem 2560 pixels por 1440, ou seja, são banners enormes que não precisariam estar deste tamanho. Poderia ser reduzido a 1920 para pensar em monitores no máximo 1920, porque é loucura você esticar e você poderia ter feito outra coisa aqui na programação para poder até cortar a imagem desse tamanho, só a pessoa, e deixar o fundo preencher automaticamente pela programação. Só que isso é na hora do programador fazer. Então o programador ali foi, digamos assim, querer fazer mais rápido e entregou dessa forma. Resultado, uma imagem gigante. Vamos fazer um teste aqui? Por exemplo, eu vou pegar essa imagem aqui do menino e vou salvar. Olha a qualidade dela, tá gigante, certo? Eu vou salvar essa imagem. Eu vou entrar aqui no TinyPNG, que é outra ferramenta excelente, tá? Vou deixar o link aqui também na descrição. E ela faz o que? Ela otimiza imagens. Então faz isso com o teu site, coloca ele, vê se ele está com as imagens otimizadas ou não. Clica aqui na opçãozinha aqui para abrir e você vai jogar ela e ela vai pegar esse tamanho e vai reduzir. Para dizer para você, olha, essa imagem dá para fazer uma compressão até 76%. Olha a loucura. Olha a loucura de espaço aqui. Nós estamos falando de mais de 200 e poucos kbytes. Então, se eu pegar outras imagens aqui, por exemplo, e começar a baixar, essas outras aqui, elas vão ser também grandes. Tá? Então, assim, diante desse caso aqui básico, a gente já viu que dá para reduzir quase 1 mega ou mais só da página inicial por causa dos banners. Tá? Então, aqui no caso, eu salvaria. Ó, eu vou salvar e mostrar para você que não perdeu qualidade. A imagem continua perfeita. Ó, né? Vou trocar aqui ó, a imagem anterior.
Deixa eu só pegar a imagem anterior aqui, ó. Ó, tá vendo? A imagem anterior, a imagem nova. Não perdeu qualidade, ou seja, é um caso muito sério a questão da imagem, tá? Mais uma vez, aqui, entenda a importância de criar um site pensado para SEO. Uma falha dessa ali pode ocasionar, infelizmente, o teu site ficar mais para baixo no Google por causa de peso, por causa de lentidão, tá? Depois, por fim aqui, quase chegando ao final, a maior parte do tráfego costuma vir de buscas orgânicas, por isso que esse título é falado em SEO, criar o site pensado em SEO. Então, se você quer ter resultado com o site de forma boa, correta, sem pagar toda hora o Google e pagar outras formas de trazer acesso para o site, faça o site pensado em SEO. Procure fazer o site da sua empresa pensado em SEO. E se você quiser um orçamento para entender melhor, Luciano, estou com um site aqui tal, manda para nós, envia, entra no site da validaweb.com.br e faz o envio aqui, entra em contato. Nossa equipe vai atender você, vai fazer uma análise e já dá um ponto assim, ó, seu site está complicado. A gente chega no ponto de dizer assim, ó, o site pode começar de novo. Não, ó, esse aqui ainda tem jeito, esse aqui ainda tem vida, né? Então dá para fazer essa análise tranquilamente para você, tá? Beleza? É só entrar em contato com a gente aqui e a gente tem ofertas de vários valores aqui bem interessantes. Chegando agora, voltando aqui, que erros do web design afetam SEO? Eu comentei, todos esses tópicos aqui basicamente foram resumidos aqui também, tá? Então, desde a questão da navegação confusa, o excessivo de imagens, né? Ou seja, pesadas, né? Legibilidade do texto é uma coisa que eu não comentei, mas é o quê? Você está conseguindo ler o que está escrito aqui? Porque o fundo está branco, o texto está para um cinza escuro, para preto, então está fácil a leitura. Agora tem sites que você entra que o fundo é branco, a letra é tão cinza que você não vê e o Google consegue punir isso. E quando ele vê isso, ele entende isso, ele deixa o site mais para baixo, você perde pontos com isso. Depois, um outro ponto aqui, navegação confusa, falamos usabilidade, design não responsivo, ou seja, ele é esticável o site, ou seja, vai para celular também perfeitamente. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu faço isso aqui, ele se adapta, ele muda como se fosse para o celular, ou seja, se ele não estiver fazendo isso, é problema, tá? É problema, o Google não vai dar tanta relevância, porque ele sabe que o usuário está muito no celular, tá? Depois aqui, vamos lá, quase no fim. Uso inadequado de H1, comentei sobre o H1 ali no caso da imobiliária em Blumenau. Falta de hierarquia visual. Hierarquia visual, na verdade, nada mais é do que você entregar para o seu usuário a forma correta do que ele precisa, para depois, no final, você falar sobre você. Esse é um resuminho de hierarquia visual, tá? Então, podemos dizer dessa forma. E como é que a gente começa a criar o site pensado em SEO? Contrata a Válida Web. A Válida Web tem experiência para entregar essa forma de projeto pensado para SEO. E eu vou mostrar aqui um exemplo. Eu vou mostrar um exemplo. Por que a gente tem essa... Eu só vou ocultar o nome do cliente, mas eu quero mostrar um exemplo aqui usando essa ferramenta. Tá? Então aqui, editores do vídeo, por favor, façam aqui a ocultação de cadáver, não, a ocultação de cliente. Tá? Eu vou entrar aqui no pesquisa competitiva e vou colocar o nome do cliente. O nome do cliente aqui eu vou colocar, pode ser esse. Uma indústria, e essa indústria, só para você ter uma ideia, aqui essa ferramenta, ficou um pouco oculta aí a tela, mas só para você ter uma ideia aqui, agora eu vou chegar, já vai voltar tudo certinho. Observa esse gráfico aqui, presta atenção nesse gráfico. Isso aqui é o que? O site novo, essa ferramenta ela traz dados para você, supondo que esse site tem essa média de acesso, tá? Então ela compra dados do Google, entende as posições que esse site está e me diz, olha, esse site aproximadamente deve ter isso aqui de acesso, porque ele tem palavra X que posiciona na primeira, na segunda colocação. Então, automaticamente ele vai me dar um número, não necessariamente que esse número é real, e que ele é verdade, ele é uma suposição de possibilidade de acesso. Tá? O que nós temos aqui? Então, por exemplo, aqui, ó, o site que nós fizemos para essa empresa foi colocado no ar aproximadamente aqui, em março de 2022, fevereiro de 2022. Observa o quanto esse site subiu. Nós não fizemos absolutamente nada de trabalho de novos artigos mensalmente para o site, para o blog, novos links, backlinks que a gente fala, que tem links em outros sites apontando para ele. A gente não fez nenhum trabalho de SEO. E o que aconteceu com esse site foi o quê? A hierarquia organizada, o design organizado, tudo mais organizado fez ele bater um pico aqui de 1.450 acessos um ano depois, onde ele tinha antes apenas 208 acessos. Ou seja, voltando agora aqui
para o artigo. Isso que eu mostrei agora é um site pensado para Google. Claro que há exceções, porque esse é uma exceção. Ele subiu demais em um ano, sozinho, sem nada mais além do que a criação de um novo site. Então há exceções, que ele é uma exceção. Então não são todos os projetos que acontece isso. Que fique bem claro, né, que não procure a Válida Web para fazer um milagre, porque né, a gente trabalha pensado para SEO, mas o SEO, dependendo do segmento, dependendo da concorrência que você tem, às vezes é mais difícil para chegar num milagre como foi esse ali, tá? Ou digamos uma exceção. Diretrizes do Google pode te ajudar? Clicando nesse link você vai para diretrizes de SEO do Google, que pode te dar uma ideia mais clara também para poder, se você quer inventar de criar o site sozinho, se exteporar, se bater, se quebrar aí, ou você vem aqui na Válida Web e contrata a gente aqui por um projeto de R$ 96 por mês, preço 2023, que a gente já entrega o projeto pensado em SEO, bem pensado com design, bem pensado com velocidade e todos esses pontos de usabilidade e conversão que eu comentei aqui. Quais ferramentas aqui? Eu citei algumas ferramentas, agora eu vou mostrar esse caso dessa clínica aqui, só para dar um exemplo, tá? Quando vai criar o site, tem que pensar no quê? Poxa, esse site aqui, ele é um projeto que eu tenho que colocar uma palavra principal. Vamos voltar a sorrir? Poxa, maravilha! Mas cadê a palavra aqui de dentista em... Isso aqui é uma clínica em Portugal, então lá fala clínica dentária, dentária em Portugal, não fala muito dentista, né? Então aqui deveria estar clínica dentária em Braga, Portugal, que é, ou algo assim, ou aqui, né? Mas aqui também tem que ter uma frase marqueteira, bonitinha, tal e coisa, né? Mas dá para fazer. Pode ser uma frase legal aqui e aqui começar com essa frase e não falar sobre nós. Lembra que eu falei nesse vídeo que um bom layout pensado mostra primeiro tudo que você pode entregar para o cliente para depois você trazer o que você é, o quão bom você é, tá? Então, nesse caso, deveria estar aqui os tratamentos e não sobre nós. Deveria estar isso aqui, né? Então, nesse momento, eu poderia ter escrito aqui a sua clínica dentária em Portugal, em Braga, Portugal, né? E aí vem especialidades escrito, né? E aí as especialidades. Ou seja, tem esse erro aqui nesse layout. O que eu quero trazer aqui? Vamos pensar, qual a palavra principal? Se eu fosse fazer um site para Portugal, na minha cabeça, dentista em Portugal seria um caminho, né? Dentista em Braga, por exemplo. Então eu vou fazer aqui um exemplo, ó, que é o seguinte, dentista em Braga, eu vou digitar aqui, selecionei Portugal, essa é a ferramenta que você pode ter acesso também, e observe que ele me traz aqui alguns dados, não vou entrar em detalhes da ferramenta, mas ó, dentista em Braga, né? Tem gente que procura por isso? Tem. Relacionados. Olha como vem os relacionados. Clínica Dentária Braga tem 390 buscas por mês acontecendo. Dentista em Braga tem 50. Então, obviamente, eu vou trabalhar outra palavra, tá? Posso trabalhar essa aqui. Mas, acabei de observar que dentista Braga... Mas aí o dentista Braga... Será que é um dentista em Braga ou um dentista Braga, que é o nome do Braga, né? O dentista Dr. Braga, sei lá se tem. Mas enfim, dá para pensar por aqui e tentar entender, tipo, clínica dentária em Braga, né? Poderia ser esse o foco da palavra, né? E assim, se eu conseguir chegar na primeira colocação para clínica dentária em Braga, eu economizaria em torno de 29 centavos de dólar, o que vai dar quase R$2 aí na brincadeira. Então, olha a importância de fazer um site pensado em SEO. Então, isso é super, super válido. Tá? Voltando aqui, o SERanking te ajuda inclusive a verificar erro do teu próprio site, tem uma ferramenta ali dentro que faz isso, tá? Isso é bem legal também para você tentar entender como é que está a situação. E por fim da história, layout de site SEO é o caminho para o sucesso. É isso aqui por hoje, eu vou deixar alguns vídeos aqui complementares e espero que você tenha entendido, e não esqueça aí, se você gostou do conteúdo, comenta também, Luciano, pô, legal, gostei, isso nos faz trazer aqui mais conteúdos como esse. No mais, um grande abraço e até um próximo vídeo.